Eu vou contar aqui agora um testemunho de uma bênção que eu alcancei através do jejum. Mas eu quero deixar bem claro que esse não é o principal foco do jejum. Deus, ele não trabalha com trocas nem com barganhas. Não é isso, tá, gente? Não é o intuito do vídeo. Mas muitas vezes o Senhor nos abençoa através do jejum porque é um sacrifício. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele acaba nos abençoando, mas não tem nada a ver com barganha, não tem nada a ver com troca, tudo bem? Assim que eu fiz 18 anos, eu já quis tirar minha CNH. E aí eu fiz todas as aulas, meu pai pagou até umas aulas extras, eu lembro na época, para que eu pudesse passar, né? Eu tinha bastante dificuldade ali na direção. E eu lembro que na provinha teórica eu fui super bem, mas quando foi para fazer o teste ali com o carro, eu reprovei. Gente, eu reprovei 2 vezes, a primeira e a segunda vez. E se eu reprovasse a terceira, iria vencer o prazo que eu tinha para tirar a minha habilitação, e aí eu teria que recomeçar tudo do zero. E aí foi onde eu fiz um propósito com Deus. Eu jejuei 2 dias, eu acho que eu só bebia água, eu não lembro com detalhes porque já faz bastante tempo. Eu tenho 29 anos, então já faz, na época eu acho que eu tinha 19 anos, então já se passaram 10 anos. Então eu não lembro muitos detalhes, mas assim, só para vocês entenderem. Eu jejuei 2 dias, mas eu não sabia muito bem como funcionava o jejum. Então eu só falava com Deus ali em pensamento: Senhor, me ajuda, por favor, eu vou ficar sem comer. E não entendia muito assim, não lia a palavra de Deus, não me conectava assim com o Senhor da forma que tem que ser o jejum. Eu só falei para Deus: Deus, eu vou ficar sem comer em prol de eu passar nessa terceira habilitação, desse terceiro teste, né, na prova. E eu peço que o Senhor me ajude, só que eu ficava ali no celular, eu vivia a minha vida normalmente. Não que quando você vai jejuar você não possa viver a sua vida normalmente, mas você tem que separar ali um período de oração, um período de leitura da palavra, se abster, pelo menos naquele momento, né, de rede social e etc. E eu continuei, né, uma adolescente ali, uma jovem de 19 anos. Então eu fiz da forma que eu achava correta e o Senhor, na sua infinita misericórdia, acabou me atendendo. Chegou o dia, gente, de eu fazer o teste. Meu Deus, era um senhorzinho que estava ao meu lado. Ai, eu até me emociono, sabe, gente? Porque geralmente os instrutores, eles não deixavam ficar o pneu em cima da linha no momento da baliza. Tinha que ficar sempre o pneu para dentro da linha, nunca em cima ou para fora, senão já era reprovado. E o meu pneu, gente, eu lembro que ficou em cima da linha. E eu falei: tá errado, né? Eu lembro que eu super nervosa olhei para ele e falei: tá errado. Ele olhou para mim e falou: não, para mim tá ótimo. Pode continuar. Gente, esse senhor, ele tinha uma presença tão leve, ele era tão calmo. Parecia até um anjo que Deus enviou, não parecia um ser humano, parecia que era um anjo que estava ali, que o Senhor mandou para me avaliar. E ele tinha uma presença tão leve, era algo tão suave, gente. E ele se manteve calmo e ele me mantinha calma também. Foi algo surreal. Foi algo realmente divino. Eu lembro que ele pediu, né, para eu fazer lá o trajeto. Ele não pediu para eu fazer rampa, ele não pediu para eu fazer nada disso que normalmente pede, né, no momento ali da avaliação. E foi algo assim surreal. Foi aonde eu provei do poder da misericórdia de Deus ali e eu agradeci muito a Deus porque foi algo realmente sobrenatural. O Senhor, mesmo não tendo jejuado da forma correta, o Senhor recebeu o meu jejum e me abençoou de forma grandiosa. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o jejum. O propósito do jejum não é esse, de você receber algo em troca ou barganhar com Jesus. Ai, Senhor, eu vou jejuar, o Senhor me dá isso. Não, 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 não. De jeito nenhum. O Senhor foi misericordioso comigo, me abençoou, sim. E eu não acho que seja errado. Eu quero deixar claro que eu não acho errado a pessoa jejuar em prol de algo que ela
queira, de alguma bênção, algum milagre que ela precise. Mas temos que ter em mente que o propósito maior do jejum não é esse. Então vamos lá, o que é o jejum? O jejum é abster-se de alimento. Tem pessoas que fazem jejum tirando rede social, deixando de assistir TV ou algo nesse sentido. Eu acho que essas coisas entraria mais como um propósito. Eu fiz um propósito com Deus de ficar sem rede social, eu fiz um propósito com Deus de não assistir TV, e assim vai. Na minha mente, o que eu entendo por jejum é abster-se de alimento. É só sobre alimento. As outras coisas são propósitos. Você faz um propósito com Deus. Eu sou muito viciada em celular, então eu vou fazer um propósito com Deus de ficar ali uma semana sem rede social. É dessa forma que eu entendo, tá? Eu também não sou dona da razão, mas eu vou passar para vocês o que eu entendo do jejum. Então, o que é o jejum? É uma busca mais profunda por Deus. E aí muita gente pode pensar, jejum é uma escolha? É uma opção? Ou o Senhor mandou, é um mandamento jejuar? E aí a gente vai tirar essa dúvida, chegar a essa conclusão por um texto base que está em Mateus 6:16 ao 18, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, gente, através desse texto bíblico, nós podemos chegar à conclusão que jejuar não é uma opção. Jejuar é uma ordenança do Senhor para nós cristãos. Por quê? Porque ele não disse, se você jejuar, você faça isso. Não. Ele disse, quando jejuardes, ou seja, você tem que jejuar. E aí, quando você jejuar, você vai seguir essa ordenança do Senhor, que é o quê? Não ficar abatido, com aquele rosto assim, nossa, tô fraca, nossa, tô desanimado, para que outras pessoas saibam que você está jejuando. Não é necessário. Somente você e Deus precisa saber que você está ali em um período de jejum, tá? Eu sei que a gente está matando a carne porque a gente se abstém do alimento. Então, a gente fica mais fraco, fica assim. Porém, o nosso espírito se fortalece. Então, a gente vai mostrar a força que está vindo do nosso espírito e não a fraqueza da carne. Tudo bem? E aí, o Senhor fala, lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. Então, o único que precisa saber que você está jejuando é o Senhor. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente, ok? Então, esse é o primeiro passo, né? É a primeira ordenança de Deus em relação ao jejum, que é, você precisa sim jejuar, e é uma prática que diz respeito somente a você e Deus. Você não tem que falar para ninguém e nem aparecer em público abatido para que as pessoas saibam ali que você está em jejum. Então, o jejum, ele não é dieta, não é penitência e também não é uma troca. É entrega, é humilhação, é dependência de Deus. Então, temos algumas passagens bíblicas que falam sobre o jejum. Por exemplo, em Neemias 1:4, que Neemias jejua e ora ao saber da destruição de Jerusalém. Em Esther 4:16, o povo jejua pela libertação, que é aquele que a pessoa fala jejum de Esther, né? Que é o jejum de 3 dias. Também lá em Daniel 9:3, que Daniel busca Deus com jejum, que vocês devem conhecer o jejum de Daniel, que é um jejum de 21 dias que Daniel deixou de comer determinados alimentos. Então você pode ir lá no livro de Daniel para que você entenda melhor, porque eu não vou entrar em detalhe em cada jejum, porque eu acho assim que você deve conversar com Deus e Deus irá te orientar o que é melhor para você e o que Deus quer de você. E claro, não podemos esquecer do nosso Senhor Jesus, que ele jejuou 40 dias antes do início do seu ministério.
Está lá em Mateus 4:2, tá bom? Então, se você tem interesse de saber sobre cada um desses jejum, como foi, vai lá em cada um desses livros que eu citei e leia melhor, peça a compreensão, o discernimento de Deus, tá bom? Então, se o jejum não é uma troca, não é uma barganha, por que devemos jejuar? Para nos humilharmos diante de Deus, para buscar direção e discernimento, porque o jejum ele clareia nossa mente espiritual. O jejum nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então a gente ouve com mais clareza aquilo que o Senhor quer nos dizer. Também para vencer batalhas espirituais. Lá em Marcos 9:29 diz assim: esta casta não pode sair senão por oração e jejum. Então o jejum ele fortalece a nossa autoridade espiritual. Existem demônios que não vão sair da sua vida sem o jejum, que uma oração não vai ser o suficiente. Então você precisa jejuar, assim como diz aqui a palavra do Senhor. Também para avivar a fé e renovar o coração, como diz lá em Joel 2:12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Então, o jejum ele é um ato de arrependimento e de renovação. Então, como devemos jejuar? Tem que ser com o coração certo, com a intenção certa. Não para impressionar, não por obrigação, mas por amor e devoção a Deus. Com oração e palavra. O jejum sem oração é apenas passar fome, é apenas dieta, então nem adianta. Precisamos nos alimentar da Bíblia, que é o nosso pão espiritual. E com propósito definido também. O que estou buscando nesse jejum? Estou disposto a ouvir e a obedecer? Precisamos jejuar também com muita sabedoria. Se você tem alguma doença, consulte ao seu médico antes, porque precisamos fazer as coisas de Deus com ordem, com decência, com responsabilidade. Então não podemos ser negligentes à nossa saúde. Se tiver problemas de saúde, busque orientação médica. Lembrando que também pode ser um jejum parcial, assim como fez Daniel. Ele se alimentava de alguns alimentos. Então, peça a direção de Deus, que Deus vai te orientar para você saber qual o melhor jejum para você. Por fim, qual é o resultado do jejum? Lá em Isaías 58, do 6 ao 9, diz assim: o verdadeiro jejum liberta, cura e traz restauração. Então, os frutos do jejum são coração quebrantado, maior sensibilidade espiritual, respostas de Deus e avanço no propósito divino. Tem coisas que o Senhor ainda não te revelou porque Ele está esperando você jejuar, para que outras vozes se calem e você ouça somente a voz de Deus. Se você está perdido, sem direcionamento, sem saber o que fazer da sua vida, em qualquer área da sua vida, faça um jejum. Mas antes, entre no seu quarto, no secreto, fale com Deus. Só você e Deus. Diga a Ele que você tem vontade de jejuar, mas você não sabe por onde começar, que você não sabe qual jejum fazer, e eu tenho certeza que Ele vai te orientar. Leia a Bíblia também, nesses livros a qual fala sobre jejum, para que você entenda um pouco mais, caso você não tenha conhecimento sobre o assunto. Se você nunca jejuou, eu não recomendo iniciar com jejuns muito longos, como o de Daniel, que são 21 dias. Mesmo que ele ainda comia alguns alimentos, é um jejum extremamente difícil. Então, inicie com um jejum mais curto, das 6 da manhã, por exemplo, até meio-dia. Quando der meio-dia, você entrega o jejum ao Senhor. Sempre ore antes de iniciar o jejum e depois quando for entregar também. Quando você estiver um pouco mais acostumado, você pode estender esse período de jejum. Então, começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, ou seja, 12 horas. Depois você aumenta para 24 horas, um dia de jejum. Começa às 6 da manhã de um dia e vai até 6 do outro dia, e assim por diante, até você conseguir fazer 3 dias, que é o jejum de Esther. Eu não gosto de tirar água. Quando eu jejuo, eu me abstenho do alimento, mas eu continuo bebendo água, porque eu acho um pouco perigoso ficar sem água. Mas aí vai do que Deus te orientar. Por isso que o jejum ele é muito individual, é você e Deus. Deus vai te mostrar o que é melhor para você, tá bom? Beijo, fica com Deus.